Boa tarde a todos e todas, né? Nós estamos dando início hoje, agora, né, a nossa última mesa, então, desse painel que a gente, né, realizou hoje aqui, né, através desse seminário, né, painel esse, né, que, como já foi dito várias vezes, ele tem um objetivo, né, da gente construir, né, um trabalho com esse pequeno recurso que a gente tem, né, que o CAL destinou, né, a esse tema tão importante, né, já tão falado e tão reconhecido por nós, arquitetos de modo geral, principalmente os que temos essa consciência social do arquiteto social, da sua necessidade e da construção das cidades, né? E, na verdade, né, eu acredito piamente, por isso trabalho tanto e contribuo tanto e tenho contribuído para que isso possa se tornar mais uma realidade, que ele possa ter um efeito muito mais simbólico do ponto de vista político do que uma efetividade, né, em relação ao que, na verdade, a gente vê como necessidade de atuação, né? Então, essa é a grande importância desse trabalho para nós aqui, nesse momento, né? E reforçando aí o convite já da Marcela, amanhã, né, essa oficina ela tem o objetivo da gente consolidar um pouco mais, trabalhar um pouco mais essas ideias nessa direção, né, do CAL poder construir, então, uma forma de atuar, né, em alguma realidade, né, já em curso, inclusive. A gente não tem pretensão simplesmente de fazer um curso de formação ou de residência para que, né, os que possam se qualificar nele saírem com um diploma debaixo do braço e teremos mais outros técnicos capacitados, né, como já temos tantos, né, conforme agora há pouco assistimos, né, uma exposição do PAP, né, e que não é frustrante porque contribui, claro, né, mas a gente quer que tenha um efeito um pouco mais efetivo, né, essa é a nossa intenção. E para isso, então, eu quero convidar, né, eu vou inverter um pouco a ordem aqui, inclusive, das pessoas que estão aqui relacionadas para fazer a apresentação agora. Eu fiz questão, porque até agora nós falamos, né, nós, arquitetos, de nossas experiências de um modo geral. Eu fiz questão de trazer o outro lado também, né? Vamos ouvir um pouco o nosso cliente, né, o usuário, né, como é que eles veem isso, né, da atuação nossa, né, nesses trabalhos. Eu trouxe a Maria de Lourdes Fonseca, né, que ela é coordenadora do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Por favor, né? A Lourdinha tem uma atuação muito importante aqui no movimento social organizado, na luta pela moradia. Ela vai falar um pouco dessa, né, historiar um pouco, né, essa experiência dela, né? Eu vou convidar a Tânia Castro, né, que foi coordenadora do Pouso, ou eu não tenho muitas informações. Por favor, a Tânia está presente? E vou convidar a Tatiana Terry, né, que é arquiteta, sócia do escritório Arquitraço, né, que também trabalha e projeta, né, programas de urbanização de favelas, né, no Rio de Janeiro, né. A inversão que eu falei inicialmente, da ordem das palavras, eu vou deixar a Lourdinha para falar por último, né, e vou... isso. Mas eu estou invertendo para a gente poder, né, falar um pouco mais das nossas experiências, e ela, como a nossa cliente, usuária, ela vai, né, falar por último. Então, Não. A sua palavra está garantida, estamos no horário, eu faço questão disso. Estamos 4 minutos adiantados para a última mesa. Ó, tá vendo? Então, agora, pela ordem, a Tânia. Hein? Podia ser também.
Você vai fazer sentada mesmo? Muda o meio. É o contrário. Para baixo e vai para frente. Para cima e volta. É para baixo que ele segue. E não aponta para lá. Porque o negócio vai nessa direção. É só não ficar um pouco no meio. Alô? Bem, boa tarde. Quero agradecer ao CAL o convite para apresentar aqui a experiência do pouso. Na verdade, essa experiência eu tentei resumir, eu espero conseguir ficar no tempo, porque é bastante tempo de trabalho e tem várias nuances. Então, eu vou tentar aqui falar para vocês. Quero agradecer também a presença aqui de todos, em especial da minha coordenadora, Arícia Fernandes, e do meu assistente, Bruno Queiroz. Bem, eu botei até esse título aqui, Habitação, Inclusão Social e Assistência Técnica, porque eu acho que isso diz exatamente qual é o nosso sentimento, que é, na verdade, o sentimento de todos nós que estamos aqui, né? E eu coloquei aqui embaixo já a nova secretaria que foi formada com a junção de 3 grandes secretarias. Então, agora nós temos uma Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. E dentro dessa secretaria nós temos uma Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária. Isso a gente está falando em 2017. Eu organizei essa apresentação, primeiro, com uma contextualização do problema, falo de hoje, de 2017, e depois eu vou para o passado. Pouso até 2009, quando eu estive à frente deste trabalho. Depois eu saí e, mais recentemente, eu retornei nessa coordenadoria. Eu sou a gerente de regularização urbanística, porque o pouso englobava a parte do pouso mesmo e a regularização urbanística, e foi desmembrado. Bem, aqui eu falo mais a arquitetura vista como direito, direito à moradia garantido pela Constituição Federal de 88, direito aos serviços urbanos garantido pela Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro, direito à cidade e cidadania. E o direito à arquitetura, pensando sobre isso, direito ao habitat de boa qualidade para todos, direito ao espaço bem planejado e bem construído com a participação de todos, direito democrático de acesso aos bens materiais e imateriais alcançados pela sociedade, arquitetura no seu sentido mais pleno. Porque quando a gente faz uma faculdade de arquitetura, a gente é treinado para fazer projetos no mundo ideal. Projetos com bastante dinheiro e no mundo ideal. E o nosso mundo, na verdade, não é ideal. E tem gente de todo tipo, gente de toda classe social. E a arquitetura, ela, na verdade, é um direito. E ela tem que ser vista dessa forma. Ela não pode mais ser compreendida como um bem de luxo, acessível apenas à pequena parcela da população.
Caso do Rio de Janeiro, grande parte da cidade é informal, cerca de 50% da cidade é irregular, grande parte da população mora em favelas e loteamentos irregulares ou clandestinos. A favela faz parte da cidade, embora muitos não queiram ver. E isso é um desafio para a sociedade. Como integrá-la à cidade e levar a cidade de verdade a essas áreas. Bem, aqui uns dados estatísticos. A população do Rio de Janeiro, coloquei o censo do IBGE de 2000, 2010, em que eram quase 6 milhões, não é? Em 2000, em 2010 já tem mais de 6 milhões. E as favelas, 1.092 favelas em 2000. Domicílios, a gente tem, na verdade, aqui... Ah, que coisa, peraí, desculpe. É o meio, né, que eu aponto. Em 2000, a gente tinha 20% dos domicílios em favela, e, na verdade, a gente continua tendo mais ou menos a mesma coisa. É um pouco difícil da gente dizer com certeza, porque o censo do IBGE usou metodologias diferentes para 2000 e 2010. Número de favelas em 2.750, em 2008, 968, em 2010, 1.022. E loteamentos irregulares e clandestinos, também de baixa renda, em 2003 foram contados 907. Esse número a gente não tem, na verdade, claramente qual é, porque o loteamento ele se mescla na malha formal da cidade, às vezes é difícil de levantar. Quando eu fiz essa apresentação, porque isso é uma apresentação que eu fiz em 2009 e eu atualizei. Na verdade, na época, tinha 33 pousos que atendiam a 62 favelas. Então, a promoção da regularidade da função social da cidade, ela se assenta sobre 3 pilares. Regularização do que é possível ser regularizado, fiscalizar para que não tenha mais caso de irregularidade, e oferta de habitação, lote regular para baixa renda. Bem, agora, em 2017, foi criada essa Coordenadoria de Regularização Urbanística e Fundiária, com a atribuição, eu fiz um resumo das atribuições que tem, que é de promover a união da cidade formal e informal, integrando-as do ponto de vista urbanístico, fundiário e socioambiental. E essa coordenadoria tem 4 gerências. Gerência de regularização urbanística, que eu sou a gerente, regularização fundiária, regularização de loteamentos e pouso. Pouso e regularização urbanística até então estavam juntos, mas agora estão separados por uma questão de metodologia, para um melhor atendimento. Bem, em 2003 foi criada, agora eu estou voltando para o passado, tá? Foi criada na Secretaria de Urbanismo uma Coordenadoria Geral de Orientação e Regularização Urbanística. E esse fato lá na Secretaria de Urbanismo, na verdade, é um marco, porque a Secretaria de Urbanismo nunca trabalhou antes com um setor que atendesse favela. E, nesse momento, ele foi criado, em 2003. E a atribuição... Gente, eu comando mal isso. Era a promoção da regularidade através do planejamento, licenciamento e fiscalização das áreas de interesse, objeto de interesse social. E essa coordenadoria, ela trabalhava com o pouso, que era o Posto de Orientação Urbanística e Social, que foi instituído em 96. O pouso veio como uma consequência do Favela Bairro e foi inserido na estrutura da Secretaria de Habitação em 97. Então, é um programa que trabalha com favelas através de postos centralizados implantados nas favelas. O pouso, em 2003, ele foi transferido para a Secretaria de Urbanismo e, na verdade, foi dado continuidade lá com a criação dessa coordenadoria.
Também dentro dessa coordenadoria existia esse programa que era a regularização edilícia em loteamentos. Isso era feito em parceria com os movimentos sociais, com o Conselho de Moradores de Loteamento, e para atender essa demanda foi lançado um projeto, Arquiteto Social, que, na verdade, com esses arquitetos, todos autônomos e que tinham interesse de trabalhar com comunidade, eles podiam participar. Depois eu explico um pouco melhor. E os desafios dessa coordenadoria seria trabalhar com a informalidade, reduzir os índices de irregularidade da cidade e promover uma cidade mais justa e regular. O objetivo do pouso era promover a consolidação dos novos bairros, real integração à cidade formal, através de orientação urbanística e social, planejamento local, regularização urbanística e fiscalização. Esse programa ele ganhou um prêmio de melhores práticas do Habitat. Em 2005, melhores práticas da América Latina e Caribe, em dezembro de 2005, num concurso promovido pela Fundação Habitat, Fórum Ibero-Americano e do Caribe, e ele foi sediado pela Prefeitura de Medellín. O pouso tinha as seguintes competências: elaboração da legislação de desocupação do solo, de acordo com a tipologia de cada área, elaboração de propostas de projetos de alinhamento e de reconhecimento de nomenclatura oficial de logradouros, fiscalização, orientação técnico-construtiva, que eu coloquei aqui até em negrito, que eu acho que é pertinente a essa nossa reunião, legalização das edificações, numeração das casas e concessão de certidão de habite. Aqui, só para vocês terem noção da área de atuação do pouso, são todas essas áreas aqui. Esses vermelhos são os pousos e os azuis são as comunidades do entorno, atendida por cada um desses pousos vermelhos. Aqui está o nome deles. E os loteamentos ficam mais nessa região aqui. Então, eram 62 comunidades atendidas, 33 pousos implantados, tinha as áreas de especial interesse social que estavam inseridas nos PEUs, eram 242, e os loteamentos eram cerca de 1.000 loteamentos, já 154 já estavam com PL aprovado. E o pouso, ele sempre trabalhou usando uma metodologia de ação participativa. Reuniões de rua, eleição de representantes de rua, envolvimento de lideranças associativas, culturais, religiosas, o que tivesse de liderança, e discussão dos problemas e questões urbanísticas com a comunidade, nome das ruas, legislação, salubridade, meio ambiente, etc. A equipe necessária era arquiteto, engenheiro, estagiários, assistente social, agentes comunitários locais. Portanto, era necessário ter uma equipe interdisciplinar e intersetorial. Os principais objetivos da legislação: controlar a expansão horizontal, limitar a expansão vertical, gabarito máximo, definir espaços públicos e privados e promoção da salubridade, que aqui entra toda a parte de orientação técnica que o pouso sempre fez. Aqui os mapeamentos temáticos que a gente levantava, só para vocês verem: hierarquia viária, evolução urbana, uso do solo, que tem algumas comunidades, Parque Royal, e aqui é lá no Caju. Gabarito existente, gabarito proposto. Aqui são os pousos, que eu não vou ler todos, mas que vinham sendo atendidos, 62 favelas. Aqui a gente fazia uma tabela, até para ter noção do que se fazia em cada área, porque cada comunidade atendida ela era bastante diferente das outras, cada uma é única. Então, a gente contava o número de ações, esse quadro era um quadro maior, dividido em tipos de ações, e, com isso, a gente conseguia saber o que se fazia em cada lugar. Então, aqui, por exemplo, nesse ano, de abril até setembro, tinham sido feitas 9.239 ações, para vocês terem noção do que era. Aqui, para vocês terem uma noção,
o acompanhamento que se fazia de orientação técnica. Então, nós pegamos uma amostra, nós fazíamos isso nas comunidades que atendíamos, isso daqui é no Caju. Então, nós pegamos e observamos, se vocês verem aqui o número, o que tem mais? Domicílios novos, sobre laje ou casa nova. Mas nós temos só revestimento externo, 29,5%, 30% de gente interessada em melhorar, em fazer o revestimento externo. Nós temos também aqui o tipo de acréscimo, por exemplo, o banheiro, era 20% que havia de interesse de construção de banheiro novo, isso quando era acréscimo. Isso dá para ter uma noção do tipo de solicitação e de demanda que se tinha nessas comunidades. Aqui é só para mostrar, isso foi uma sobra de terreno, aqui, com a abertura de uma via, ficou essa nesga de terreno. O que a gente, arquiteto, não consegue fazer? A gente monta um projetinho, a gente projetou um prédiozinho de 2 andares, com 2 unidades por andar. E tinha gente necessitando ainda ser reassentada. Quer dizer, vocês veem aqui a sobra de terreno, parece que é coisa nenhuma, e a gente transformou em alguma coisa. Efeito pouso. O IPP realizou estudos que comprovaram que as favelas beneficiadas por pouso tiveram um crescimento 6,5 vezes menor do que as que não foram beneficiadas pelo pouso. Então, a gente tem favelas com pouso que cresceram 1,15%, que não é nada, é um crescimento vegetativo, e as sem pouso, 7,51%. Como conquista também a gente tem o Prêmio Medellín de Melhores Práticas, que eu falei. Em decorrência disso, nós tivemos a transferência desse projeto para a comunidade de Moravia, em Medellín, na Colômbia. Nós fizemos também um trabalho com o Morro do Preventório. Não chegou até o final, mas nós tivemos uma parceria com Niterói. E também em Buenos Aires, em 2009, eu estive em Buenos Aires fazendo a transferência da parte. Aqui, esse financiamento BID, para a etapa 3 do Favela Bairro, ele previu também um apoio pela primeira vez financeiro para os pousos, porque antes não tinha tido. Aqui eu falo sobre a lei de assistência técnica, e eu já vou passar, na verdade, para a parte do arquiteto social. Nós tivemos um apoio da Caixa Econômica Federal para aquisição de material de construção. Eu não detalhei mais, porque, na verdade, não tinha tempo. E financiamento do BID estava previsto para melhorias habitacionais. Eu acho que isso nem vai acontecer mais, mas houve uma previsão. E quando nós usamos o financiamento da Caixa Econômica, foi no Credmac, foi o mesmo que o PAP usou. Nós tivemos muita dificuldade da Caixa Econômica aprovar as nossas propostas de financiamento. Não aprovava as fichas dos moradores, porque eles não tinham emprego formal. Isso era bastante difícil. Nós temos agora o cartão Reforma, que nós estamos querendo usar, e vamos ver se a gente consegue que a Caixa Econômica aceite mais, né, financiar nessas nossas comunidades. O projeto Arquiteto Social nós criamos para atender mais loteamento, porque nós não tínhamos, estou acabando já, muito pouco técnico. Então, a gente precisava de atender os loteamentos, porque o Conselho de Moradores de Loteamento nos procurou, e foi um recurso que nós usamos de ter arquitetura para todos. E esse projeto, o que eu fazia? Divulgava em cada palestra que eu fazia que quem tivesse interesse de fazer trabalho com comunidade de baixa renda, que se inscrevesse lá na coordenadoria. Quando montava uma turma, esse grupo era capacitado, e ele ia oferecer, o Conselho de Moradores levava para as comunidades que necessitavam de projeto. O morador pagava esse projeto, mas ele pagava barato, o compromisso era de ser barato. Compensação, a pessoa ia para um loteamento, pegava 10 projetos, cobrava pouquinho, mas, em escala, acabava
compensando. E a gente conseguiu justamente trazer aquelas pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, recém-formado, pessoa mais velha que se formou e não trabalhou nisso. Foi um projeto bastante interessante e ele, na verdade, ele é uma possibilidade de ampliar o mercado de trabalho para profissionais de arquitetura também, além de resolver a questão dos moradores dessas comunidades. Então, ele se iniciou em 2003, em parceria com o Conselho de Moradores. O arquiteto se inscrevia, ele era um arquiteto autônomo, a prefeitura não pagava nada, quem pagava era o morador, mas ele pagava baixo. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês. E a ideia é de dar continuidade a esse trabalho. Nós queremos dar continuidade a isso para que a gente tenha a possibilidade de regularizar mais unidades habitacionais em loteamento ou em favela que não está sendo atendida, e também de projetos de melhoria habitacional. Parceria com a universidade, nós tentamos várias, eu estou vendo aqui o Madeira presente, tentei com o Bennett, com a UFRJ, eu acho até que se a gente retomar isso, possivelmente pode acontecer. E a ideia era assessoria técnica, sustentabilidade, o foco seria habitação de interesse social. Agora, expectativas para o futuro. O que a gente tem para o futuro? É a retomada do trabalho dos pousos na sua essência, porque os pousos, durante um período, ele ficou muito mais voltado para um caráter fiscalizador, de embargar obras, de mandar demolir, e se tornou muito antipático dentro das comunidades. Isso limitou muito, então a gente está querendo retomar esse caráter orientativo do pouso, orientação técnica, que vai ser bastante privilegiada dentro do pouso. Eu não sou a gerente de pouso, a gerente, a princípio, até estaria aqui, mas não está. Mas é dentro da nossa coordenadoria, o nosso trabalho é bastante integrado, e usando uma metodologia participativa. E a regularização urbanística, ela tem ideia de dar continuidade no processo de regularização, integração das favelas com regularização plena, as favelas urbanizadas com regularização urbanística e fundiária, a gente pretende integrá-las de fato à área formal. Já tem algumas que estão nesse ponto que a gente está fechando esse trabalho. E a retomada do programa Arquiteto Social, áreas sem pouso e os loteamentos, além de novos caminhos, que, na verdade, a gente tem vários outros, mas que não cabe aqui falar. Então, eu fecho aqui com esse direito à arquitetura e ao urbanismo, que se configura como componente de uma nova forma de concepção de política para o habitat, com linhas de crédito compatíveis com a renda das famílias, com projetos que atendam às necessidades dos moradores, respeitando-lhes o gosto e a forma de viver. Isso é importantíssimo, a gente entender o que o nosso cliente quer, não é a gente impor, porque eles sabem o que eles precisam, e com construções de acordo com os preceitos da boa técnica. Favela é um problema compartilhado por todos, solução depende do envolvimento de toda a sociedade, e a gente quer fazer parcerias com a sociedade civil, entidades de classe, universidades, e muito vinculado a esse programa Arquiteto Social. Aí, acabei. Eu pilotei mal aqui Não, mas foi ótimo. essa ponteira aqui. só algumas vezes. Né? E cumpriu bem o seu horário também. Você disse que né, tinha feito uma apresentação longa. Obrigado, Tânia. Agora, Tatiana, por favor. A técnica, por favor, aqui. Puxa ele e joga lá. Copiar.
Esse está funcionando. Não. Está com frio? Não, eu tenho, mas não comprei. Alô? Não, eu vou ficar em pé. É meu casaco? Não, não. Eu vou falar, eu vou ficar. Pessoal, muito obrigado pelo convite de Marcela, Jerônimo, todo mundo da casa. Obrigado pela presença de todos. Eu vou acelerar tremendamente, porque eu acho que o que é importante é o que vem depois. Tá bem? Tá bem? Então tá bom. Me chamo Tatiana, sou do escritório Arquitraço, que foi fundado na década de 90, bem naquela onda que a Elga e a Fernanda mostraram ali dos iniciativas de urbanização de favela. Junto com minhas sócias, Solange Carvalho e a Daniela Javoski, que estava aqui. E eu vou falar o seguinte, eu fiquei pensando qual poderia ser alguma contribuição que eu trouxesse, como eu, Lourdinha e Tânia, estamos na última mesa, então quase tudo já teria sido falado. Então eu tentei aqui, não sei se eu fui feliz, em trazer alguma contribuição que diz respeito vamos dizer assim, às melhorias habitacionais que aconteceram desde desses anos aí, né, do século XXI, nos programas de urbanização. A pouca experiência que a gente teve já permite que a gente tome algumas conclusões sobre isso, que eu acho que pode ajudar no nosso debate, principalmente de amanhã, porque eu acho que hoje já está ótimo e amanhã pretende ser melhor ainda. Eu não tenho negócio, como é que faz? É isso aqui? É isso aqui? E como é que é o do meio? Todo mundo tem que ter aula. Capacitação. O meio avança. Tá bom. Engraçado, né? Que avançar para baixo é um negócio muito contemporâneo, muito diferente, né? Todo mundo que usou isso aqui usou avançar para cima. Mas agora a gente está num período meio esquisito, que a gente avança para baixo. É um recuo, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que tirar partido disso, né? No momento de crise, porque tem as suas vantagens também, né? Olha só, eu vou usar, só para como ponto de partida, muito rapidamente, um exemplo da obra do Parque Rocinha, que a gente teve oportunidade de acompanhar, e apenas para a gente levantar uma discussão. Então, eu vou correr aqui, vou tentar, né, avançando para baixo, mostrando aqui a Rocinha, em São Conrado, e assim essa... Eita, dois... É que... É difícil. Não, é porque a gente tem que pensar de uma maneira diferente. A gente já nasceu achando que avança para cima. Vou fazer o quê? A gente cresce para cima, né? Mas, enfim, esse mapa aqui, o Figura Fundo, permite a gente ter uma ideia do problema de densidade. Então, aqui a gente pegou, talvez assim, um exemplo que nós tenhamos trabalhando lá no escritório, mais, como é que eu posso dizer isso? Caótico, mais... né, enfim, cabem tantos adjetivos que eu nem sei, mas a questão da densidade, das áreas consolidadas, né, enfim, do adensamento absurdo e de um processo que está acontecendo na cidade que diz respeito do mercado de locação informal. Das áreas mais próximas ao centro estarem realmente registrando apesar da legislação, de todo o esforço, né, principalmente nessa última gestão municipal, de congelar ou até reduzir o tamanho das favelas, a gente sabe que elas estão crescendo. E esse é o mundo real, né? Avança para baixo. Tá. Aqui, um mapa... veja bem, essas imagens... Porque, assim, o envolvimento com a Rocinha começou em 2006, ainda na época do concurso de ideias, que foi ganho por uma equipe que era coordenada por Luiz Carlos Toledo. E isso era em 2006. Desse concurso...
enfim, acabou sendo desenvolvido uma proposta de um plano diretor. Desse plano diretor, finalmente, quando o Sérgio Cabral chega e alinhado lá com Dilma, PAC, aquela coisa toda, tem a ideia de realmente fazer virar obra alguma coisa desse plano diretor. E o que viraria obra? O que viraria obra seria uma proposta da equipe, né, do que é que a gente ia atacar naquele momento. É interessante ressaltar, inclusive o Berredo está aqui também fazia parte da equipe, era uma equipe gigantesca, um trabalho que foi um trabalho muito bacana, que vocês já devem ter ouvido falar, participativo, tudo mais, mas que ele pegou uma coisa, assim, uma situação que acontecia na Rocinha há muito mais tempo, porque, na verdade, a Rocinha em saneamento, ela ficou sem acontecer nada durante muito tempo. Mas as equipes de saúde, elas estavam com um trabalho muito bacana há muito tempo, né? com as clínicas de família, trabalhando com uma questão que é a questão muito emergente, né? muito urgente da Rocinha, que é a tuberculose. Então, essa área aqui, a gente está no século XXI e a gente continua registrando. A Rocinha, me parece que é o maior índice de tuberculose do Brasil, eu acho, talvez, até na América Latina, um negócio assim absurdo. Existem assim algumas polêmicas, porque em relação também ao que está sendo medido, né? A gente tem outras favelas aqui muito densas no Rio de Janeiro, que provavelmente também tem um índice muito grande de tuberculose, mas só que como não tem um trabalho tão assistido das clínicas da clínica de família, a gente não tem um índice para comparar. Então, enfim, a área marrom é a área que pega ali o entorno desde o Largo dos Boiadeiros até a Rua 3. A gente está falando especialmente da obra que eu vou falar, é a Rua 4, que é essa rua aqui, né, que é a estrada da Gávea, né, que é a curva do S, para quem conhece a Rocinha. Isso aqui é uma ampliação mais ou menos do que está escrito dentro desse marrom aqui, tá certo? Que era a área que registrava o maior índice de tuberculose, pelas razões que eu vou mostrar. Desculpa, avança para baixo. Então, aqui algumas imagens que já foram mostradas aqui, já não me lembro mais nem por quem, tantas pessoas, mas são muito semelhantes, né? A questão da densidade absurda, da verticalização. Eu não sei se vocês sabem, mas a tuberculose tem tudo a ver com o sol, né? De não entrar sol, de extrema umidade, e, enfim, a maneira de resolver. Apesar da tuberculose hoje em dia ter cura, a gente continua tendo um problema crônico lá, mas eu não vou entrar muito nessa parte da saúde, até porque não é minha área. Mas, enfim, a questão ali de ser um fundo de vale, que isso aqui é um grande talveg, né? Aqui tem Morro dos Irmãos, isso aqui é um grande talveg. Fundo de vale, úmido, com, enfim, passagem das águas, né? Ai, meu Deus, avanço para baixo. E a situação da Rua 4 era uma situação mais ou menos assim, né? O beco, isso era uma rua antigamente, uma rua até que fazia parte do loteamento que deu origem à Rocinha, loteamento formal, inclusive. Boa parte da Rocinha era um loteamento formal, que caducou e acabou virando essa densidade que a gente conhece. Então, essas eram fotos da rua, não sei por que botamos em preto para aumentar o drama da cena, mas preto e branco, né? A situação realmente de um estreitamento, né, de uma rua que era uma rua que passava carro e que foi estreitando, e as habitações verticalizando, situação de rua túnel, né, que a gente mostrou antes, e aí realmente E aí o programa, o PAC, né, previa o alargamento. Deixa eu voltar lá para aquela área para vocês entenderem melhor, né? Aqui é a Estrada da Gávea, e o PAC ele previa o alargamento desse beco, a retirada das casas. Então, vou falar aqui números bem impressionantes, que foram números que a gente só conseguiu, as cifras, né, a partir do braço forte do Estado, né, porque a Prefeitura fez muita coisa, né, desde o Favela Barra e todas as seus filhotes, bairrinho, grandes favelas e tudo mais, até o Morar Carioca. O Morar Carioca não foi para frente, mas o PAC entra com a mão forte do Estado aí, em todos os seus sentidos, sem entrar no mérito da questão, mas para dizer que, num trecho de 500 metros, foram tiradas
376 habitações. Então, você vê, faz as contas. Se cada habitação tivesse 5 metros de testada, seriam, caramba, você vê, 100, 3 andares, uma coisa absurda, 12 milhões de reais para fazer essa obra. E uma obra que foi apoiada pela comunidade, decidida com a comunidade e, vamos dizer assim, votada como prioridade, porque aí estava a concentração da tuberculose. E aí é só para... Ai, desculpa, mas realmente o Tico e o Teco não está funcionando com esse novo... Não sei. Aqui, fotos da obra, de como é que foi, vamos dizer assim, impactante, né? Deu trabalho para caramba e a negociação. E aqui uma imagem do que a gente imaginava, que a gente teve chance de acompanhar, fazer o projeto, né? O que a gente imaginava, né? Que era retirando toda essa faixa de casas, e aí tinha toda uma metodologia de, por exemplo, aonde tinha um comércio, uma vida urbana já consolidada, a gente deixava, né? Porque senão a gente fica com uma rua que acaba que tem como fachada o fundo, né? Porque aqui tinha uma outra habitação. Quando você tira isso daqui, fica o fundo. É exatamente esse único ponto que a gente quer falar aqui para chamar a atenção dessa questão da intervenção na casa das pessoas. Aqui uma foto da Rua 4. Ai, droga. E essas imagens. Então, o que aconteceu? Obviamente que é a grande empreiteira, ela tem prazos, os políticos têm seus prazos, né? Precisava inaugurar. E foi feito... É importante a gente falar que a gente está falando de uma iniciativa que já tinha rubrica de melhorias habitacionais de 3% a 5%, acho que 3% nesse caso, do valor total da obra, que foi de, sei lá, bilhões, nem sei, nem me lembro direito, mas era muito dinheiro, né? E o que acontece? É isso que eu quero discutir com vocês, né? Por que as empreiteiras não fazem direito? O que a gente pode tirar de lição disso? E, no caso, o que aconteceu é que todo esse recurso foi, primeiro, aplicado nessas áreas de intervenção de maior visibilidade. Portanto, né? Então, na Rua 4, todas as casas foram revestidas, foram pintadas com umas cores, eram centenas de galões, de uma loucura. O tal tratorzinho fez isso de uma maneira rápida, acho que não demorou um mês para pintar os 500 metros, todas as casas, e, às vezes, com interferência do morador, né? Mas ele tinha que escolher lá algumas cores, não tinha a liberdade completa, não. Mas, enfim, peraí. Queria chamar a atenção aqui de uma coisa, porque aquela situação que eu mostrei, que fica assim, a rua aberta, e a possibilidade que a gente tinha para atacar o que foi resolvido como prioridade, que era a tuberculose, era fazer o sol entrar. E a gente não teve condição, oportunidade de fazer o trabalho de formiguinha, que era o que precisava ser feito. Que significa o quê? Esta oportunidade é muito rara, é uma oportunidade de desadensamento de um lugar bastante insalubre. Então, a gente tinha que estar trabalhando aqui e verificando todas as possibilidades de aberturas, novas aberturas, para que o sol entre, para que o vento circule, para que a gente consiga melhorar também, tirar partido da insolação, por exemplo, para a eficiência energética, etc. E tal. Então, eu resolvi, para não me perder muito, botei aqui algumas conclusões que eu acho que a gente pode até discordar e depois construir isso junto, ou reconstruir isso junto, né? Aí botei assim, em relação aos problemas, né? Recursos de 3% a 5%, acho que na Rocinha foi 3%. Do valor da obra são mal aplicados por quê? Porque a ação fica na mão da empreiteira, que evita entrar nas casas. Agora, vamos discutir por que a empreiteira evita entrar nas casas. Porque a gente tem uma mania também de colocar a empreiteira no papel da face do mal, né, um papel. A gente tem que entender qual é a natureza do negócio, qual é a natureza. Né? A empreiteira gosta de concreto projetado, ela gosta de medição de obra, ela gosta de celeridade no processo, de abrir frentes. Né? E o que é trabalhar na casa das pessoas? Significa uma morosidade, um trabalho de formiguinha. Né? Você não consegue chegar lá,
pá, pum, e fazer tudo e sair, não voltar mais. Você vai ter que voltar várias vezes, porque as pessoas perguntam, as pessoas... depois que é feita a obra, elas chegam em consideração que talvez aqui não tem a ideia exatamente do que aquilo vai acontecer. Então, depois que está pronto, tem uma posição. Essa questão da responsabilidade técnica é uma coisa que a empreiteira foge tremendamente, porque, imagina, tem que botar um pedreiro da empreiteira, que muitas vezes não é conhecido naquele local, às vezes não é morador do local, às vezes pode ser um morador do local que não é bem-vindo na casa da pessoa. Você bota para fazer uma obra dentro da casa da pessoa, com as coisas pessoais da pessoa, com a família da pessoa, com criança pequena. E aí é uma loucura isso, né? Então, eu lembro que todas as vezes que a gente conversou, inclusive eu conversei bastante com o Bruno Queiroz, um tempo atrás, visitando o que foi feito até, porque teve uma emenda parlamentar, inclusive, do Crivella, né, dizendo de melhorias habitacionais, que era um recurso extra ao morar carioca. E isso foi feito. Cimento, não, mas não era cimento social. O cimento social foi antes, né? Foi na Providência também. Mas eu acho que em determinado momento surgiu um recurso, que era um recurso que não estava junto com a empreiteira que fazia tudo, diferente aqui na Rocinha. Aqui na Rocinha, a empreiteira... outra licitação. E na Providência era, inclusive, uma empreiteira bem menorzinha e tudo mais. E, mesmo assim, não deu certo. Porque, segundo o Bruno me lembrou ontem, porque eu liguei para ele, porque eu já não me lembrava mais das coisas, já tinha muito tempo que a gente tinha ido lá, né? Havia assim, um custo de R$10.000 por casa. E vários problemas acontecem a partir daí. E aqui eu vou listar esses problemas. A burocracia... 5 minutos. Ai, meu Deus. A burocracia da Caixa Econômica, que exigia, inclusive, assim, uma garantia de estabilidade da construção. Olha isso. Que loucura, né? Laudo do Corpo de Bombeiros. Né? Enfim. Legislações locais, muitas vezes obsoletas, como a Tânia Castro falou, a gente tem que lidar com a cidade real, inclusive esse decreto de 2011, que congela todas as favelas e acha que não pode passar de 2 pavimentos, quando, na verdade, tem 7, tem 11, né? Que é a vida que segue. O assistencialismo, que, às vezes, acaba suplantando a técnica. Então, o cara vai lá visitar o político, né? A pessoa que está comprometida com o nome, com a paternidade do programa, vai lá visitar, e o morador pede mais uma coisinha, e faz mais uma coisinha, e rompe o teto dos 10 mil, fica mais caro, ou seja, atende menos gente. Complicado. E um dos problemas é que as obras, pelas empreiteiras, acabam se restringindo às obras de revestimento das fachadas. Uma outra coisa que eu coloco aqui, até para provocar para a discussão de amanhã, principalmente, é a questão dos imóveis de locação ou de comércio estarem de fora disso. Porque a gente lembra, na época do Favela Bairro, tinha um negócio assim, você tem que tirar a casa, mas você só pode dar a casa para quem for proprietário e estiver morando. Porque quem for proprietário e estiver explorando... parece que é pecado, né? Como se os seres da favela não fossem seres de mercado que também querem converter em valor de troca o valor que tem de uso. Então, eu acho que é bastante pertinente. Inclusive, isso explica por que as favelas crescem tanto também. Que é uma população que muitas vezes está empregada na informalidade, que não tem aposentadoria garantida. Bom, nesse caso, eu acho que nenhum de nós tem mais, né? Nós estamos irmanados agora, né? A gente vai ter que trabalhar até a morte, mas acho que a gente, pelo menos, está consciente. Então, você fazer a kitnet em cima da sua casa, usando a laje para você alugar, essa é a garantia da tua aposentadoria. Até quando a gente vai ficar tapando o sol com a peneira e achar que as favelas crescem porque, enfim, são lógicas que não fazem parte da lógica da cidade, né? 5 minutos? Fora Temer. Bom, eu acho que a gente também tem que passar desse negócio, assim, sem falar sobre Fora Temer, mas é porque eu acho muito bom esse encontro e a oportunidade de estar discutindo com vocês. Fico muito feliz, porque a gente tem que superar essa era das lamentações e realmente, assim, às vezes, eu vi várias pessoas falando sobre Braz de Pina e Carlos Nelson, e eu acho que aquilo aconteceu num momento que ninguém imaginava que pudesse acontecer. O contexto era o pior possível. A gente estava, não é? Então, por que a gente não pode acreditar e fazer de muitas maneiras, né? Então, eu vou chamar a atenção aqui dos pontos favoráveis. As propostas integradas, porque eu quero chamar a atenção para uma coisa, que quando falaram dessa questão do CAL, querer fazer assistência técnica, uma coisa que eu me preocupo,
e que eu acho que é muito importante a gente construir amanhã, é o seguinte: a gente não pode fazer coisas soltas. A gente não pode abrir mão, vamos dizer assim, da participação da prefeitura, de todos os conselhos, dos órgãos. Porque você fazer um programa que vai gerar um monte de arquitetos empreendedores que fazem assistência técnica, isso a gente quer. Mas esse cara, sozinho, ele não sabe qual é a mancha da área de risco, ele não sabe qual é a faixa de proteção, que casas a gente pode ou não intervir. Porque, às vezes, a casa parece muito boa, com tudo a favor, mas não é. Está em cima de um tal VEG, está em cima de uma coisa. Então, eu acho que isso é muito sério. E eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem um corpo técnico que agora está todo fragmentado, mas é um pessoal que está trabalhando desde a década de 80, desde o mutirão com isso. A gente não pode abandonar esse saber. A gente tem, sei lá quantos diagnósticos, podem estar defasados em 10 anos, até em 20 anos, mas alguém já olhou esses lugares. A gente tem isso. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem isso, e não pode perder isso. Então, eu acho que o que quer que a gente faça, a gente tem que ter um suporte de integração, de propostas integradas. E aí, vamos lá. Construir alguma coisa que dê prioridade para obras, como já foi falado aqui, que elimine o risco, e a gente falou em instalações internas, e as meninas que falaram do PAP falaram das escadas, e as escadas são assassinas, e a gente não enxerga as escadas como assassinas. Muita gente morre dentro de casa, assim como muita gente torce o pé, fica com uma lesão crônica, né, por causa das escadas, que são... a gente só fica assim, nervoso quando vê a armação exposta, mas a escada é assassina e ela mata a gente, né? E essa questão da eficiência energética, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda disso. Então, assistência técnica, o que quer que a gente faça, a gente tem que priorizar nisso. Conforto ambiental, salubridade para casa, como já foi falado. E a gente tem que fazer tudo que a gente puder. Eu acho que tem que fazer o CAL dá a sua parte, a prefeitura, nós temos que chegar junto, porque não é essa coisa assim, eu vou cuidar das pessoas. Isso aí eu faço uma leitura como eu vou cuidar da parte privada também. A gente tem que se aproximar, a gente tem que e em todos os sentidos, porque às vezes você tem uma ONG muito organizada no lugar, a gente não pode dispensar essa potencial e tal. Integração de programas e ações, especialmente de base local e continuada. O que nós aprendemos na Rocinha? Que o mais bacana lá tinha acontecido não foi por causa da Secretaria de Habitação ou das obras, Secretaria de Obras, fazendo infraestrutura, realmente não foi, porque o saneamento lá está péssimo. Mas um trabalho de outra secretaria, por exemplo, da Secretaria de Saúde, tem muito a ensinar para a gente. Inclusive, a gente colava nos agentes comunitários, porque eles sabem tudo. Acabou, né? Tá. Mas só para terminar, o pouso, que a gente consiga fazer isso, que a Tânia traz isso, que abre uma esperança, que o pouso realmente possa ser um local de assistência técnica mais do que fiscalização, regulação. Eu acho que é isso. Eu tinha mais umas coisas para falar, mas aí... Obrigado, Tatiana. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Lourdinha, né, que é a nossa usuária, a nossa cliente, né, dependente. Né? Pois é, tem um monte de arquiteto aqui, você pode ficar à vontade. Bom, boa noite para todos. Boa noite já, não é? Quase, ainda não. Boa tarde. Não, ainda é tarde? Tanto faz. Eu posso ir para o Augusto sentar aqui, né? Deixa esse senhor aqui, ali. Deixa esse senhor ali. Obrigado. Fala sério, você quer ir embora para não me escutar, né? Pessoal, muito obrigado por tudo. Sou obrigado a sair por causa do tempo, o avião. E eu vou pedir para ele já mandar o tape, tá? O tape disso aqui.
A gente ainda Acho se que te encontra. agradecemos, viu? Somos jovens, ainda nos encontraremos. Boa noite para todos e todas. É a primeira vez que eu sento numa mesa de uma atividade organizada pelo CAU, né, gente? Não. Você já esteve em Niterói. É verdade, no CAU de Niterói. Numa É verdade, mesa é verdade. que eu organizei sobre assistência técnica no encontro com a sociedade. É verdade, Augusto, é verdade. Porque assim, a gente lidou muito com o CREA, Sim. em que representava os arquitetos e engenheiros. E como a nossa vida de lutadores pela reforma urbana se cruza muito com advogados e arquitetos, a gente se ressentia de um espaço dos arquitetos que não fosse só o sindicato dos arquitetos. Sempre para lidar profissionalmente tinha que ir para o CREA. Pois é. Então, assim, a gente fica feliz que o CAU realmente não só tenha nascido, né? Tenha sido parido, mas esteja se consolidando realmente como um espaço de construção e partilha de saberes e avançando aí nessa interação da função da arquitetura e do urbanismo. E nas faculdades de arquitetura, com a meninada, né, a gente fica falando, o maior problema que os meninos e as meninas têm nas faculdades é pegar antes era o papel, era a prancheta, agora não tem mais isso, né? Agora é o computador, e vão arriscar numa folha em branco, né? Não tem mapa, não tem sangue, não tem dores, não tem amores, não tem nada, só tem sonhos para botar numa folha em branco. E aí a gente fica pedindo para os arquitetos e arquitetas, por favor, olha aqui para nós, né? Ao desenharem, ao projetarem, ao sonharem, ao planejarem, planeje conosco. Olha para a gente, faça com a gente, considere a gente como parte desse universo, né? Porque, no final das contas, quando vocês forem embora, ainda que vocês sejam premiados nas universidades aí, por aí afora, nós é que teremos que viver com o resultado dos seus trabalhos para o resto das vidas, né? Então, como profissionais, marca pelo bem ou pelo mal as nossas vidas, a passagem de vocês. E aí a gente pede que faça conosco. E ao fazer conosco, considere que a gente também sabe algumas coisas, né? Vocês sabem umas tantas coisas, nós sabemos outras tantas coisas. E não necessariamente são as mesmas coisas que sabemos. Daí a necessidade da gente partilhar e construir a partir dessa partilha uma terceira coisa, que não é a minha e não é a tua, é uma terceira coisa, que é uma composição de saberes e sonhos. E isso é muito difícil. Isso é difícil para nós, que alguns falam, nós os usuários, né? Aí eu estou brincando aqui, os usuários dependentes, o tempo todo, uma dependência só. Nós, os usuários, vocês, os profissionais, essa é uma coisa que, enquanto há tanta barreira para acontecer, essa partilha, nós que partimos do princípio que vocês estão vindo de uma academia onde a vida não transcorre, né? A vida se abstrai e que vocês são arrogantes, são pedantes, são os donos da verdade. E vocês partindo de uma premissa de que nós não sabemos muita coisa e que nós somos, às vezes, grossos para dizer, ignorantes para entender. Então, esses tabus, essas cercas aí, impede que a gente construa uma possibilidade nova. E aí os sindicatos, o FNA, o CAU, eu acho que são pontes, não é a ponte para o futuro do Nosferatu, tá? Porque não é, mas assim, é uma ponte. Deve ser uma ponte para facilitar o nosso encontro. Greve geral, dia 28. Minha companheira, nós estamos lá na rua fazendo, viu? Então, a gente, essa dificuldade que a gente tem de relacionamento é uma dificuldade também no entender até a bandeira da assistência técnica e transformá-la numa única bandeira. Porque a bandeira da assistência técnica ela pode ser levantada do ponto de vista da reserva de mercado, não é? Mas nós, os usuários, levantamos essa bandeira de outro ponto de vista. Né? Do ponto de vista da nossa necessidade, do nosso direito de ter uma moradia saudável. E nem é
todo o direito de assistência técnica, mesmo que vocês não façam, não levantem essa bandeira do ponto de vista da reserva de mercado, vocês poderão levantar essa bandeira do ponto de vista das exigências burocráticas, que é o que nós também não queremos. A gente não quer que haja cada vez mais exigência para ser necessário cada vez mais profissional e mais burocracia. A gente não quer que as exigências ultrapassem os limites do viver saudável, viver com saúde, para que a gente fique eternamente amarrado. Aqui a gente viu várias vezes a Caixa Econômica sendo citada, né? Aquilo ali é um ninho de burocracia. E a burocracia, ela é ideológica. A burocracia, ela não é fria, ela não é ocasional, ela não é neutra. Ela é ideológica. Então, tem uma máquina preparada para fazer escoar com tranquilidade, com celeridade, as coisas pelas quais são pagas e regiamente pagas. Mas tem uma máquina que amarra e agarra as coisas pelas quais não são pagas. Quando a gente fala assistência técnica é um direito de todo mundo, só se garante direito, só se universaliza direito com política pública. Se esse direito é mais uma mercadoria, se esse direito é mais uma garantia de mercado formal, de trabalho, é uma garantia de um produto a ser vendido e comprado, isso não me garante o meu acesso. Se eu dependo de ter dinheiro para comprar essa mercadoria, então eu não pode me ser obrigado a apresentar um projeto executivo, um orçamento não sei das quantas. Agora tem os projetos complementares. Busca DPA, DPE. Você leva 50 anos para entender o que é DPA, DPE. Agora eu quero o projeto aprovado. E aí você bate na prefeitura, companheira Tânia sabe disso, dificilmente a Secretaria de Habitação sabe o que a Secretaria de Urbanismo está fazendo. E a gente tem a mania e o costume de tratar a moradia na habitação, né? Pode ser certo ou errado, mas é lá, né? Os nomes são parecidos. Só que agora juntou tudo. Mas juntou tudo por que conveniência? Por que diretrizes e por que lógicas? Eu não posso te responder isso, mas eu sei que a realidade, a história vai responder. E a gente vai estar dentro dela, a gente vai conseguir fazer uma avaliação daqui a pouquinho. Eu posso ter os meus pressentimentos, entendeu? De por que juntou. Mas juntou tudo. E se isso não mudar, a lógica de todas as portas que a gente bate, a ponto da gente ter um projeto de Minha Casa Minha Vida Entidades para ser aprovado dentro da Prefeitura Municipal e ficar 3 anos lá engavetado, e as próprias gerências e secretárias dizer, nós não temos nenhuma proposta da Minha Casa Minha Vida Entidades na Prefeitura. E a gente diz, tem a nossa. Não, vocês não têm. Como não tem? Eu não vou saber que tenho lá um projeto para ser aprovado, um alvará sendo pleiteado, né? Então, não sabem. Não sabe, porque não sei, porque saiu da Secretaria de Habitação não sei que dia, e aí voltou para a SEDURP não sei que dia, porque é região portuária, por isso que eu não sabia, 3 anos. Estou falando do urbanismo, né? Concretamente do urbanismo. Que agora juntou, será que juntou, vai resolver o problema? Né? Esperemos que sim. Mas, na verdade, a nossa maior dificuldade é, dentro do processo de assistência técnica, ter essa compreensão. Primeiro, de fazer com. Segundo, que a assistência técnica é na justa medida de cumprir o bem-estar. Não uma legalidade que está sempre sujeita aos ventos e às trovoadas. Os vereadores sentam lá e resolvem que não tem mais pelo das vargens, né? Então, aí eu vou precisar de uma assistência, eu moro lá, vou precisar de uma assistência técnica para poder resolver comigo o meu problema da minha moradia. Então, se a gente ficar a reboque da burocracia, seja da Caixa Econômica, seja da Prefeitura Municipal, ficar a reboque da burocracia, nós vamos cada vez mais precisar mais de técnicos, mais de arquitetos, mais de engenheiros para dar conta disso. E pior, que as universidades não trabalham na perspectiva do concreto da habitação de interesse social. A gente não consegue encontrar, eu sei que tem,
mas é muito difícil da gente achar. Técnicos que consigam me falar o que ele pensou do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Qual é a visão dele da autogestão no que diz respeito à construção, no que diz respeito à elaboração dos projetos, à aprovação dos projetos, o projeto executivo, a execução do projeto, da obra. O que pensam os arquitetos? Eles já leram uma normativa, uma instrução normativa, uma lei do Minha Casa Minha Vida, do programa habitacional, ou do FINIS, o coitado, aquele que morreu sem nunca ter sido enterrado, né? Então, conseguem ter? Nós não temos. Então, você fica batendo, você não tem dinheiro para pagar técnico, não é? Porque é uma mercadoria que não é barata. Você não tem dinheiro para pagar a tal da assistência técnica, segundo a lei é direito. Você não tem dinheiro para pagar. E se você encontrar uma pessoa que faça fiado para receber pouco e receber atrasado, esta pessoa não tem nenhum lugar que ele pode partilhar a experiência do que é esse programa, do que é essa atuação, do que se pensa, do que se executa e do que se legisla nesse sentido. Onde é que se faz isso? É no órgão profissional? É na universidade? Não tem sido feito. Não tem. E aí a gente encontra, a gente vai no IPUR, bate lá na porta do IPUR e fala, socorro, nós temos que fazer um cálculo de estrutura para ontem, porque senão nós vamos perder o financiamento do Minha Casa Minha Vida Entidade, socorro. Eles falam, mas a gente não faz isso. Mas e faz o quê? Não tem engenheiro? Nós temos, mas assim, a gente é de sala de aula. Né? Mas e os alunos? Mas os alunos, quando tem que fazer estágio, tem empreiteiras, tem outros lugares de estágio. Mas não tem centro acadêmico? As universidades não podem fazer um convênio para estágio com programas de habitação de interesse social, seja com entidades, seja com sindicato, seja com prefeitura, com o Estado, ou um termo de cooperação técnica com todos esses parceiros, esses atores? Não podem. Esses alunos não podem sair da universidade sabendo concretamente o que é essa coisa onde eles vão se meter para o resto das vidas deles. Né? Mas não, alguém precisa de falar isso. Talvez não seja só o usuário que tenha que falar, porque o usuário já tem aquele tabu de assim, fala muita besteira, é um povo muito brabo, é um povo que gosta de fechar a rua, queimar pneu. Então, mas alguém tem que dizer que a universidade precisa de preparar, não é porque existe um mercado imenso de pobres que precisam de ter segurança e salubridade na moradia. Não é só por causa disso. É porque a moradia ela é um elemento, um componente essencial e central dentro da questão do direito à cidade. Como é que se planeja onde eu vou morar ou deixar de morar? Que infraestrutura que eu vou ter ou vou deixar de ter? É quando eu discuto loteamento, é quando eu discuto habitação, quando eu discuto adensamento. Onde é que me exclui de morar em área infraestruturada? É no planejamento. Então, a questão da moradia ela é central. E eu acho que a questão do arquiteto, achar que a arquitetura se divide entre arquiteto e urbanista, e que o arquiteto que não é arquiteto e urbanista, ele pode só desenhar, isso é um equívoco. Então, se a gente não conseguir entender a moradia como um eixo do debate da cidade, e este eixo ele é depositado, ele é colocado, ele é centrado sobre a terra urbana, e aí não se discute moradia sem discutir regularização fundiária. Sem discutir acesso democrático à terra, não se discute acesso democrático à cidade. E aí, companheira Tatiana. E aí, companheira Tatiana, a gente quer mais do que ser incluído no mercado formal. A gente quer universalizar direito de moradia digna, moradia adequada. A gente não está pleiteando um mercado, a gente não está pleiteando um título das nossas casas, ou uma casa boa, com grande valorização imobiliária, para que a gente lucre no futuro. A gente não quer ser incluído no direito de propriedade. A gente quer ter o direito de usar com qualidade, com segurança, uma moradia, nós e as nossas futuras gerações, gerando com isso, ou participando com isso, de um bem-estar coletivo de uma cidade inteira. Não quero só morar na Pedra de Guaratiba.
Não que a Pedra de Guaratiba seja ruim, eu posso até ter Pedra de Guaratiba como minha segunda casa para passar final de semana, como um monte de gente rica tem. Não é? Só que de lá até o meu trabalho é uma lasqueira. Não é? Então, a gente quer discutir cidade como um todo. E a gente quer que a assistência técnica seja vinculada não só à função social do arquiteto enquanto profissional, mas à função social do arquiteto como um interventor, uma arma na mudança, na transformação do tipo de planejamento urbano que é feito sob a égide da acumulação, da especulação imobiliária, da mercantilização dos direitos e das necessidades. Gera-se necessidade para se criar mercadorias. Então, é neste viés que nós precisamos que a arquitetura intervenha. É nesse viés que nós precisamos que os nossos advogados que trabalham com a regularização fundiária intervenham. Ou que os assistentes sociais que trabalham muito fazendo tal de trabalho técnico-social, que até hoje eu não consegui compreender exatamente que diabo é isso, mas que essa companheirada trabalhe exatamente sobre o viés da intervenção na realidade, para que essa realidade seja administrada sob outra égide. Primeiro, nos ajudando a nos organizar e a compreender os códigos técnicos que são inventados todos os dias para nos excluir da capacidade de fazer o debate e, portanto, da capacidade de fazer o enfrentamento. E segundo, interviam na formulação de políticas públicas para dentro daqueles governos que queiram se comprometer de fato, não com o assistencialismo ou com uma política um pouco inclusiva, mas com uma política que enfrente e combata a exclusão territorial, econômica, espacial, que é o todos os dias. Nós sofremos uma política de remoção nesse município e que, assim, eu não vi uma voz coesa e categórica das categorias profissionais que atuam na construção da cidade, no planejamento da cidade. Eu vi gente sendo removido sem, assim, por perversidade pura. Porque não tem como o Instituto que faz os diagnósticos das comunidades, das favelas, da quantidade de favela, é o IPP, né? A frieza com que as pessoas relatam seus relatórios, vamos reduzir em tantos por cento o número de favela em tantos anos. Vai fazer o quê, companheiro? Vai matar os favelados? É isso que você vai fazer? Qual é a política que vocês estão traçando para isso? Não se responde, mas a realidade responde, é o trator. Eu vou transformar uma parcela dessas favelas que estão em áreas infraestruturadas, que estão em áreas valorizadas pelo mercado imobiliário, vou transformá-las em conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, lá na terra do Deus me livre. E para eles não brigarem demais, eu boto o condomínio na mão da milícia. Foi isso que foi feito conosco. E essa foi a política de redução das favelas. Tinha gente, nossa que eu digo comprometido, com uma outra cidade. Tinha gente nossa nas diversas esferas de poder, estadual, municipal e federal. Conseguiram intervir? Não. Nós conseguimos mudar, paralisar, frear aquele trator? Não. Então, nós chegamos aqui hoje, voltando ao ponto zero. Ou nós vamos entender que a assistência técnica ela precisa ser um desafio de construção de modelo de cidade, modelo de moradia digna, modelo de reforma urbana de uma outra cidade necessária e urgente, construída entre técnicos com seus saberes acadêmicos e povo, que Augusto chama de usuário, com os seus saberes da realidade, da necessidade e da dignidade. E aí nós estamos juntos. Concluindo, acabou. Obrigado, Lourdinha. Você, como sempre, né? Dizendo as verdades que todos precisamos ouvir, né? Eu tenho aqui algumas perguntas, né? Vou separar aqui por, né? Tem perguntas feitas ao CAL,
né, que eu vou tentar eu responder, e outros nossos, né, colegas conselheiros podem me ajudar se eu não conseguir. Né? Tenho aqui uma pergunta da Laura Elza Gomes, da UF, direcionada a Tânia. Né? Oi? É uma questão de cenário apenas. Ela pode ficar aí se ela quiser, não tem importância. Por favor, eu vou para aí. Tá bom. Obrigado, direção. Ótimo. Tá bom, obrigado. Obrigado, diretores. Então, a pergunta está feita. Não fiz, não, né? Qual o vínculo do arquiteto social com a prefeitura e como seria a participação das universidades nesse processo? Né, porque a Laura, né, até ela me falou ali um pouco, né, enquanto a gente estava sentado, porque ela acha que a participação do arquiteto aí fica uma coisa, né, meio sem, né, solta, né, meio sem vinculação alguma com qualquer, né, entidade, qualquer coisa que possa... Né? É isso mesmo que você quis? Pode? Na realidade, você falou, o arquiteto social, né, como programa, mas ele não recebe nada da prefeitura, né, e seria nas áreas que não recebe. Então, ele também não teria nem esse apoio de estar no povo. Então, eu entendi assim. Então, o que é isso? Deixa eu explicar. São duas coisas. A primeira foi uma estratégia para atender os loteamentos irregulares na regularização das suas casas e até em orientação técnica para melhorias habitacionais. A equipe do Pouso era muito reduzida e ela era lotada em algumas favelas. E o Conselho de Moradores de Loteamento veio até mim e falou, como é que você não pode atender? Eu fui pensar e eu tive essa ideia, que eu considero até que foi uma boa ideia. Porém, ela não tinha esse arquiteto social que nós começamos, que eu chamei do projeto arquiteto social, o arquiteto seria autônomo, ele iria oferecer os serviços dele para o morador, iria ser remunerado pelo morador, ele teria o compromisso de cobrar barato, mas, em compensação, ele ganharia em escala, e ele atenderia esses loteamentos. Isso foi como nasceu esse projeto. Daí, eu pensei de ir muito mais além, que seria montar convênios com universidades ou entidades de classe, ou quem tivesse interessado, a ideia era convênio mesmo, ou um convênio com vários, ou um convênio com uma universidade, e eu comecei com um namoro com várias universidades, várias entidades que tiveram interesse. Quando eu saí do Pouso, eu não consegui dar continuidade, entendeu? Então, esse programa Arquiteto Social, esse segundo que eu estou falando do convênio, seria para atuar mesmo nas favelas ou nos loteamentos, e seria por convênio com a prefeitura. E teria professores, teria alunos envolvidos, e teria que ter um treinamento desses alunos. Eu cheguei até a montar um treinamento lá com a COP, a Engenharia Urbana, a gente montou um programa, só que isso não foi adiante. E agora, eu estou querendo retomar isso, com essa possibilidade que eu tive de pegar de volta esse trabalho da regularização urbanística. Nós estamos querendo firmar convênios. Então, eu ainda não sei te dizer exatamente como vai ser, mas existe essa ideia da gente fazer isso, que é diferente daquele primeiro arquiteto social, que, na verdade, eu não tinha verba, eu não tinha nada, eu tive só a ideia. E eu juntei o Conselho de Moradores com... eu treinava, eu fazia a inscrição, fazia o treinamento dos arquitetos que tinham interesse em oferecer esses serviços e aproximava do Conselho de Moradores. A gente organizava reuniões com áreas de loteamentos da cidade e começou com projetos pilotos e depois deixou por conta desses arquitetos treinados e do Conselho de Moradores. Isso foi uma coisa.
Mas daí é que veio a ideia do segundo salto, que era muito melhor, da gente ter, aumentar a nossa equipe envolvendo a universidade. E a gente está, na verdade, treinando mão de obra futura, porque nós que estamos na prefeitura e que a gente desenvolve há um tempão esse trabalho. Eu tenho vários colegas aqui presentes, a Silvia está aqui me olhando, a Isabel estava aqui também, agora ela levantou, e vários outros colegas, que a gente daqui a pouco vai se aposentar, vai sair, a gente precisa de ter mais gente que queira fazer esse trabalho. Aqui todo mundo é interessado, mas, na verdade, eu já fui professora durante um bom tempo no Bennett, e lá no Bennett só eu falava em favela, em projetos para a favela, quer dizer, eu não dava só isso, não. Eu tinha minha disciplina, mas toda disciplina que eu dava, eu metia isso no meio. E levava aluno para a favela, uma parte da disciplina era voltada a isso. Então, quando você envolve a universidade, você está capacitando uma mão de obra para que tenha esse olhar e esse interesse de como fazer a intervenção numa casa de favela, que é muito diferente de você fazer um projeto clássico. As meninas do PAP estavam mostrando aqui as necessidades que a gente tem na favela. São específicas de lá e são específicas de cada situação. E isso é importante que a gente treine essa mão de obra. Aí foi a ideia de fazer os convênios. Respondi? É porque eu não vejo sentido, e isso não tem remuneração. Eu não vejo sentido o arquiteto, se a prefeitura apresenta, eu entendo. Não, mas ele tem remuneração. Ele negocia, eu não digo a remuneração, ele cobra do morador e o morador paga. Foi só de articulador. Mas é porque eles... Mas isso é uma situação diferente da outra do convênio. O convênio é envolvimento com universidades, ou com o CAL, ou com sindicatos de arquitetos. Convênio é outra coisa. Mas esse arquiteto, ele cobra, e eu não digo quanto ele cobra o que ele quiser. Mas ele não vai... ele passou aí, eu acho. Mas, nesse momento, eu atendi ao Conselho de Moradores de Loteamento. Outra coisa, tá? Ele poderia até ir por conta própria, mas a gente articulou. Ok. Uma outra pergunta para você, essa é feita por mim. O que aconteceu com o pouso no preventório, sabe dizer? Em Niterói? Olha, na verdade, a gente... eu passei um período em que a gente se preocupou em fazer a transferência do pouso por conta do Prêmio de Medellín para o preventório. Nós tivemos várias reuniões, eu levei uma equipe de Niterói para conhecer favelas aqui no Rio, onde tinha pouso, apresentei metodologia. Depois, se foi implantado, eu, sinceramente, não sei, acho que não. Tem alguém aqui de Niterói que responda? Cadê o Valverde? Não foi. Não é? Não foi. Simplesmente a gente foi um namoro. Um namoro do Rio de Janeiro com Niterói. Pois é. Foi uma coisa... Só a operação urbana migrou. Só a operação urbana que migrou. Bom, para não te cansar, que já chegou uma outra para você, Tânia, eu vou alternar agora um pouco. Tem uma aqui para Tatiana, né, da nossa colega conselheira, Marcela Abla. Né, gostaria que a arquiteta Tatiana Terry, né, falasse as potenciais ações com as universidades. Bom, as potenciais ações com a universidade, a gente já viu algumas aqui, né? No caso da Bahia. Eu acho que, no caso deles, eles trabalham com a especialização. Mas eu acho que é a principal, e aí eu até discordo da Ângela quando ela fala que isso é só um papel, enfim, que isso é um papel importante da universidade pública. Eu acho que a gente tem que levar essa pauta para a universidade privada também, até porque a gente viu aqui os números da quantidade de cursos de arquitetura e que a maior parte é privada, e a gente até já tem um movimento nesse sentido. Quer dizer, hoje em dia, a formação do aluno
ela está sendo questionada, sim. E tem uma coisa muito importante que eu acho que nem tem a ver com a pergunta que você fez, Marcela, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos 10 anos foi uma certa revolução de inclusão, realmente, das pessoas com menor poder aquisitivo nos circuitos universitários. E eu acho que isso a gente vê resultado em interesse dos alunos em participar, em construir conjuntamente. Então, eu acho que educação e saúde, como alguns colegas já falaram de manhã, habitação, saúde e educação, eles andam juntos. E eu fico feliz de ver, assim, acho que até a fala do Nabil de manhã, algumas falas eu fiquei assim um pouquinho incomodada, porque a gente sempre se refere à favela, por exemplo. Não, o arquiteto não pode ir lá. Gente, vários arquitetos estão lá, pelo menos no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, não vou dizer todas, porque tem a periferia da periferia, mas a gente vê os alunos hoje questionando, não botar a mão na massa, não se envolver. Então, eu acho que isso é geral. Ano passado, teve 2 coisas muito importantes, que foi o Urb Favelas, né, que vários ajudaram a organizar, o CAL participou também, patrocinando uma parte. A gente teve encontros interessantes e também a questão encontros das universidades do Estado do Rio de Janeiro para debater o ensino que está se fazendo sobre habitação de interesse social, porque a Lourdinha tem toda a razão. A gente precisa levar isso, a gente precisa... existe uma tensão aí no ar, né? Mas acontece que tem muito arquiteto morando em favela. E esses são os arquitetos empreendedores. Então, a gente não precisa ficar achando mais... Quer dizer, claro que também tem a coisa do arquiteto ir até comunidades onde não existam, mas eu acho que os arquitetos estão lá. Vários jovens, hoje em dia, eu acho que estão se interessando mais, estão se mobilizando politicamente, jovens que são moradores, por causa do acesso à educação. Então, eu acho que isso que foi verdadeiramente transformador, mas a gente precisa continuar transformando. Eu acho que os escritórios modelo de todas as universidades tinham que ter um compromisso e uma quantidade de projetos, uma cota, entendeu? Para poder fazer vingar isso. Mas eu acho que para poder... bom, depois a gente discute isso, senão eu vou ficar tomando tempo. É muita coisa para falar, mas acho que eu respondi de alguma forma. Obrigado. Pergunta da Rosana, da Conan, para a Tânia. Como você vê esse pouso nas ilhas e no urbano rural? Cadê a Rosana? Está lá. Que ilhas? Ah, tá, na Ilha do Governador. Caxias? Tá. Bem, no momento, a gente, como prefeitura, só atende a cidade do Rio de Janeiro. É bem verdade que existe a possibilidade sempre de fazer parcerias com outras prefeituras e fazer a transferência da prática, eu não sei como te dizer. Agora, na Ilha do Governador, a gente tem um pouso que vai voltar a funcionar plenamente, que é a Ilha Parque Royal, e que a gente até vai fazer agora a regularização fundiária dessa área, vai fechar a regularização urbanística. A ideia é a gente realmente passar essa área para a área formal. É uma das favelas que a gente está querendo realmente incorporar a área formal, porque não faz sentido a gente urbanizar, regularizar urbanisticamente, fazer regularização fundiária e a cidade realmente não aceitar como uma parte real dela. Então, o Parque Royal é uma dessas áreas. Agora, lá na ilha tem várias outras favelas. Como a equipe do Pouso é uma equipe pequena, no momento não temos condições de atender. Talvez, com esses convênios de arquiteto social, talvez a gente conseguisse expandir mais esse atendimento.
Ah, no Tubiacanga, ali na área do aeroporto? Você pode procurar lá e a gente vê como que a gente pode, de repente, assessorar vocês. Tá. Então, você pode procurar a gente lá. Fico na Secretaria de Habitação, no 4º andar. Gerente de Regularização Urbanística. Aí, você chegando lá, você me encontra. Consegue falar comigo. Depois eu te dou um cartão. Quando a gente terminar aqui, eu te dou um cartão para você ligar, de repente, marcar uma hora. Olha aí. Tá bom, obrigado. Tem uma outra aqui. Rosana, é você mesmo, né, Rosana? Essa eu acho que está direcionada para a Lourdinha. As duas estão para a Lourdinha, né? Ah, é para mim? Tá bom. Né? Porque os projetos Minha Casa Minha Vida Entidade de Assistência Técnica não foram apresentados ao corpo técnico da Caixa Econômica Federal, porque lá tem verba. É isso a pergunta? Como pois é, eu não entendi bem o porquê da tua pergunta. Rosane, é interessante, que até se você puder vir amanhã, vai ser bom a gente desenvolver essa discussão, porque a gente está com uma hora meio apertada aqui. Mas eu quero te dizer que as coisas, né, não são assim tão fáceis. Né? Aqui o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, no Rio de Janeiro, que eu tenho notícia, só tem 2 contratos atualmente. 2. Né? Que são justamente do movimento que está aqui ao meu lado. Né? Um é aqui na Cinelândia, no qual eu presto assistência técnica para eles lá, e o outro é na Gamboa, para onde eu também já estou me qualificando como assistente técnico. A modalidade é exatamente essa que ela está falando. Hein? A modalidade é de assistência técnica. Exatamente, é na modalidade de assistência técnica. Né? Pois é. Né? Esse programa requer assistência técnica, né? É um dos componentes do programa. Agora, existe uma série de dificuldades aí que a gente não... Né, seria interessante, a gente pode aprofundar isso, mas realmente agora, né, na própria, né, prestação do serviço mesmo, é uma coisa que eu tenho notado muita dificuldade atualmente, né, até pela qualificação dos profissionais, eu posso te dizer. Né? Pela própria qualificação dos profissionais que estão fazendo esse serviço atualmente, eu vejo uma grande deficiência. Né? Porque uns chegam achando que vão impor, né, só as soluções que acham que entendem como soluções, e outros porque realmente não têm o conhecimento necessário para levar a solução necessária, né, hein? O dinheiro agora tá difícil realmente de sair. Né? Bom, tem mais algumas perguntas, já estão me pedindo para encerrar aqui. Sim. Por que vocês nunca trabalham com a lei de 2010, né, do TAUS, Termo de Autossustentabilidade, em seus projetos? Não. Vocês que se dizem, também nós, arquitetos, nos programas Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a gente sempre procura sim, mas é que os programas também, o orçamento deles não consegue contemplar isso. Né? Nas soluções arquitetônicas, eles podem até, né, ir ao encontro disso. Agora, quando você vai falar, por exemplo, em aproveitamento de água de chuva, né, quando você vai falar em geração de energia elétrica, né, o programa já não consegue contemplar isso de jeito nenhum.
né? E seria uma necessidade importantíssima. Esse projeto aqui da Gamboa, por exemplo, é um projeto que eu sonho em colocar isso lá, né? Mas quem que vai pagar? Né? A Caixa Econômica não paga isso, entendeu? No programa. Ouviu? Ouviu? Concluir. Olha só. Não, a última pergunta que eu tenho aqui é da Rita Rocha, né? Prefeitura de Maricá. Cadê a Rita? Oi, Rita, que bom, né? Que você está aqui também, né? Qual a proposta do CAL, se existe, para atuar em conjunto com os municípios, com a escala local, né, as prefeituras em relação à assistência técnica? É justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, viu, Rita? Né? Trabalhando, né, esse painel de experiências exitosas em várias localidades do Brasil e em diversas situações, justamente procurando construir, né, essa atuação que o CAL quer fazer dentro da área de assistência técnica com o recurso que tem. O convênio com as prefeituras, evidentemente, que, né, não está na nossa né, meta, vamos dizer assim, né, sem dúvida. Me pedindo para encerrar, obrigado a todos. Tem mais uma? Prefeitura Municipal de Limeira, é isso? Lívia de Salve Lazanel. Além da assistência técnica, como estes programas resolvem o acesso à mão de obra e materiais de construção, além do cartão reforma? Olha, evidentemente que a assistência técnica é um dos elementos, né, é um dos componentes, né, para a construção, né, da habitação de interesse social. Né? O recurso para a mão de obra e o material, a gente também está buscando, através de... Né, isso tem que virar política de governo, né, algum dia nesse país. Né? Enquanto isso não virar política de governo generalizada, eu acho que a gente não vai conseguir aplicar o programa de assistência técnica, né, nos diversos aspectos, né, que a gente tem, né, com plenitude ou com o objetivo que ele realmente se pretende, né, para o objetivo que a assistência técnica se pretende, que é, né, a concretização, né, da arquitetura, né, a construção, como disse hoje bem, né, o nosso companheiro Gilson, né, né, a concretização, a construção, né, ela é, né, o objetivo final do projeto arquitetônico, da arquitetura em si. Então, esse dinheiro, esses recursos, né, o CAL não tem, posso te garantir, né, como, né, eu acho que pouquíssimas instituições privadas se dispõem a fazer isso, ou eu não conheço nenhuma. Se alguém conhece, né, é um programa de governo, uma política de governo que a gente tanto persegue e não conseguiu ainda sensibilizar tanto, né, esses nossos governos. Ao contrário, a gente está vivendo agora um momento de retirada, né, desses recursos. Né. Obrigado a todos vocês.